Viva, boa noite. Olá a toda a audiência presente, de momento e futura, que nos verá mais tarde através das gravações. Sou a Andréa Nabeiro e hoje serei a entrevistadora deste ciclo de entrevistas a jovens candidatos autárquicos, dinamizado pelo jornal académico Voz da Academia. Estamos hoje na quarta e última semana de entrevistas, a nossa 25ª entrevista com o candidato do Bloco de Esquerda, António Soares, que desde já agradecemos ter aceitado o nosso convite e que passarei em breve a apresentar. A entrevista terá um total de 12 questões, divididas por temas, no qual a juventude fará parte, naturalmente. O tempo máximo da entrevista será de 40 minutos. Esperamos com esta sessão poder dar a conhecer melhor o candidato e as suas ideias. O candidato, António Soares, do Bloco de Esquerda, é o candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso, um município que pertence à área metropolitana do Porto. Tem 23 anos, é professor de Geografia, formado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi deputado municipal do Bloco de Esquerda em Santo Tirso no mandato 2021-2025 e é atualmente dirigente do partido. Nas legislativas de 2025 foi o quarto candidato pelo Círculo do Porto. Atualmente, enquanto estudante, participou em vários movimentos académicos em defesa da habitação e do ensino superior público. Eu gostava de começar a entrevista, começando realmente, além desta apresentação inicial, perceber através de ti quem é que é esta pessoa que hoje estamos aqui a entrevistar, quem é o António, além da política, no seu percurso profissional, académico e profissional, mas aos teus olhos, como é que tu te descreverias? Antes de mais, quero agradecer o convite à Voz da Academia por esta oportunidade, poder não só expor algumas das ideias da candidatura que encabeço, mas também dar um bocado a conhecer o projeto que já temos desenvolvido a nível local e a nível distrital no Bloco e também a nível pessoal, os projetos que também tenho vindo a desenvolver. Bem, eu sou o António, tenho 24 anos, quando eu mandei os dados, fiz anos entretanto, fiz anos no sábado passado, por isso já tenho 24 anos, obrigado. E sou licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras. Entretanto, estou quase a terminar o mestrado, falta mesmo defender a tese em ensino, também pela mesma faculdade, e estou neste momento a exercer a profissão de docente da escola pública e também em Geografia. Começar este ano a minha atividade profissional, mas antes disto tudo já tinha trabalhado como ativista, um trabalho não remunerado, como ativista no meu espaço académico, na minha comunidade académica, pelo direito à habitação. Tivemos um movimento muito importante e participei num movimento muito importante em 2022 pelo acesso a residências públicas de qualidade junto dos meus colegas da Faculdade de Letras. Participei durante a pandemia numa associação que cresceu das reivindicações de direitos para todos os estudantes durante a quarentena e o ensino em casa, o ensino à distância, e participei em movimentos associativos, associações de estudantes, conselhos pedagógicos, etc. E neste momento estou muito, muito ativo na política autárquica, algo que comecei com 19 anos, quando fui eleito deputado municipal, e ao longo destes 4 anos também tenho desenvolvido esse trabalho de levar as propostas do Bloco, o programa do Bloco, para a Assembleia Municipal, e tentando dar mais transparência ao trabalho que é feito naquele órgão autárquico, muitas vezes desvalorizado, muitas vezes desconhecido, ainda para mais em Santo Tirso, onde um dos poucos concelhos, diria, da área metropolitana, que não tem as suas sessões gravadas e depois disponibilizadas para a população, ou seja, pouca população de Santo Tirso tem acesso àqueles conteúdos que são ali discutidos e que são tão importantes para o Conselho. E esse tem sido um bocado o trabalho que eu tenho feito, eu e o meu colega na Assembleia Municipal, ao longo destes 4 anos. Por isso, acho que o melhor resumo não poderia fazer. Sou um jovem a iniciar o mercado de trabalho e com uma atividade política muito ativa e dedicada, exato. Exato. Ótimo. Afinal, ainda é estudante, por isso não foi uma gralha. Não, já não vou ter aulas, mas ainda tenho de defender a tese. Exato, enquanto não terminares. Exato. Ok. António, o que é que te motivou a entrar nesta corrida autárquica? Se calhar, de certa forma, tentar desvendaste um pouco anteriormente na outra questão, mas o que é que te fez realmente entrar nesta corrida, depois de teres passado as legislativas? Houve aqui algum momento ou experiência que tenha sido decisiva? Houve vários momentos, não diria que foi acho que há vários momentos. Eu em 2019
em 2019. Quando tinha 19 anos, em 2021, aceitei já o desafio do partido para encabeçar a lista à Assembleia Municipal. E fui, aliás, o primeiro eleito do partido, eu mais a minha colega Ana Ruth Marcelino, que foi eleita comigo em 2021, os primeiros eleitos do Bloco no Conselho de Santo Tirso para um órgão municipal, para a Assembleia Municipal ou Câmara Municipal, para um desses órgãos. E já nessa altura eu tinha muita vontade, não só de fazer algo pela minha comunidade, mas porque eu próprio estava numa fase de politização, primeiro ano de faculdade, começava a conhecer as reivindicações contra a propina, por mais habitação, as grandes movimentações climáticas, que também, desde do final do meu secundário até o primeiro ano da faculdade, eu comecei a envolver e a conhecer, e essa fase de politização fez-me querer ser ativo, pertencer e realmente fazer alguma coisa pela comunidade onde me inseria. E realmente o Bloco acabou por fazer o convite na hora certa, que foi numa altura em que eu me senti preparado para poder dar a cara por um projeto com o qual eu me identificava. E ao longo destes 4 anos eu acho que ganhei ainda mais vontade de poder dar a cara por este projeto, porque percebi realmente que o trabalho que o Bloco tem feito em Santo Tirso e que o Bloco faz em Santo Tirso e no resto do país é essencial. Eu estive 4 anos nesta Assembleia Municipal, onde não há gravações das Assembleias, como já aqui disse, e onde percebi que sempre que se questiona, sempre que há uma voz mais inconformada, sempre que se faz as perguntas para as quais as respostas não são sempre muito fáceis por parte do Executivo Municipal, existe muita hostilidade contra as pessoas que não têm medo de fazer essas perguntas. E eu inseri-me nesse grupo de pessoas, que no fundo era uma parelha, que era eu, mais a minha colega. E essa hostilidade, o confronto quase de quem não está habituado a ser questionado, fez-me ter ainda mais vontade de continuar neste projeto e de até aceitar ser candidato a uma Câmara Municipal e ter o desafio complicado de tentar ser o primeiro vereador à esquerda do Partido Socialista a ser eleito para a Câmara Municipal em Santo Tirso. E esta vontade foi em crescendo, mesmo por causa da minha atividade política ao longo dos 4 anos na Assembleia Municipal e de ver realmente que a falta de transparência, a falta de democracia, os vícios de poder necessitavam de uma resposta forte, uma resposta firme, e no momento em que a democracia também está em risco, com o crescimento da extrema-direita e com a aproximação do centro-direita à extrema-direita, mais vontade do que nunca e mais força do que nunca tenho para fazer esta luta, e por isso é que me envolvi, não só nas legislativas deste ano, mas também nesta luta autárquica, que ainda mais gosto me dá por ser lutar diretamente pela minha comunidade e pela terra que me viu crescer e onde eu vivo ainda. E então responde-nos agora a esta questão, que é se achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e as soluções da autarquia a que te candidatas, ou seja, falaste aqui desta questão de ser oposição, que não se está habituado, achas que isso está associado à juventude ou não necessariamente? Ou simplesmente havia essa falta essa inércia? Acho que era um pouco das duas. Existe não só um paternalismo perante um miúdo de 19 anos que entrou ali pela primeira vez e faz questões, que impõe assuntos que antes não eram discutidos, e obviamente que existe ali quase, não digo uma raiva, mas digo uma incompreensão por parte do poder instalado de que nem este miúdo que vem para aqui fazer perguntas quando nós estamos muito bem com a outra oposição, que é muito silenciosa e que nunca nos pôs problemas e que nós podemos continuar a fazer o que queremos e as políticas que queremos sem que exista esse contrapé. E eu acho que é aqui que a minha juventude acaba por também criar alguma faísca ao poder instalado. Mas, mais do que a minha juventude, acho que são mesmo as perguntas que eu faço, as mesmas políticas que eu carrego. Acho que a influência que a minha juventude tem não é mais do que a influência que têm as minhas vivências enquanto jovem de classe média, de uma cidade média, que estudou na escola pública, de família trabalhadora, que teve os avós e os tios a trabalhar nas fábricas das grandes indústrias de Val do Ave como operários, e todas estas vivências é que fazem de mim hoje o político que sou e a pessoa que sou perante a sociedade, mais do que a própria juventude, porque nós temos muitos jovens que, infelizmente, facilmente são influenciados pelo discurso da direita, da extrema-direita, do machismo, do conservadorismo, mesmo pelo liberalismo económico, e no meu caso isso não aconteceu por causa das vivências que tive ao longo da minha vida e da consciência
que fui tendo com essas vivências. A crise de 2011 está muito marcada na minha memória, na minha infância, e lembro-me muito bem de todo esse momento de alvoroço, não só popular de reação à crise, mas também das consequências que isso trouxe para a grande massa trabalhadora do nosso país. E depois, mais tarde, já no final do meu secundário, como disse anteriormente, as grandes movimentações de estudantes, seja do ensino superior, seja do ensino secundário, pela crise climática, contra a crise climática, a Friday for Future, as sextas-feiras de greve de estudantes, participei em muitas, e diria aí que foi mesmo se tivesse de escolher contar um período de viragem na minha politização, diria mesmo que foi esse, que acabou por fazer o ponto de ligação para tudo, não só o que tinha vivido, mas o que acabei por desenrolar a partir desse momento. Ok, então identificas como o pontapé mais de entrada na política do que propriamente agora nesta corrida em específico, não é? Consegues identificar mais claramente aqui uma transformação, não é? Do início da vida adulta. Foi um período de politização muito intenso e onde comecei eu próprio a questionar, a ler, a ver coisas sobre isto e a origem da crise do clima, porque a crise do clima, nós vemos a apatia dos governos perante a crise do clima, e as questões que eu fiz perante esta situação, em mim próprio, acabaram por ser um fenómeno politizador e consciencializador da minha pessoa. Certo. Então, não me leves a mal, eu já percebi que se calhar não quer estar a entrar tanto só na questão da juventude, mas o nosso próximo tópico é mais direcionado para a juventude. Claro. E a próxima pergunta era perceber quais é que são as principais medidas da tua candidatura para os jovens no teu território. E isto também porque estamos aqui no projeto, isto está inserido no projeto da Voz da Academia, que tem este intuito de dar a voz aos jovens e por isso temos este tópico da juventude. Eu acho que começo isto com uma pergunta, que é: quais são as principais preocupações dos jovens agora? São as principais preocupações da grande maioria da população, que é a habitação, o trabalho. Porque se nós sem a habitação e o trabalho, a vida, podemos ter tudo o resto, mas o resto não pode ser fruído pela maior parte da população, incluindo os jovens. E os pilares da minha candidatura e as minhas prioridades para esta candidatura são mesmo o trabalho e a habitação. Nós temos em Santo Tirso rendas das que mais aumentaram, das que mais cresceram no último ano. Nós tivemos, em setembro de 2024, um aumento de 150% nas rendas relativamente ao ano anterior. Foi o maior do distrito do Porto. Temos um parque habitacional público que não chega aos 2%. Nós temos uma mísera percentagem nacional de habitação pública, que é 2%, e em Santo Tirso nem sequer chega a esse valor, ou seja, ainda estamos pior do que o contexto nacional. E tudo isto nos leva a ter estes preços de arrendamento, de compra, que são dos piores do distrito e da área metropolitana. E isso exige, então, políticas públicas. Apesar de as autarquias não poderem resolver tudo, as autarquias podem utilizar as suas ferramentas para minimizar as consequências desta crise. E eu, para isso, apresentei uma proposta, já por diversas vezes, que se trata de um pacote para a habitação, que inclui não só dar incentivo à criação de cooperativas de habitação. Nós não temos esta tipologia em Santo Tirso, e por isso queremos criar um projeto piloto já no próximo mandato para dar impulso à construção de habitação cooperativa no nosso concelho, a começar num terreno de Estado ou num terreno municipal. E queríamos também, temos o objetivo também de os 5% de habitação pública até 2030. Nós desperdiçamos milhões do PRR para a construção até este ano, mas apesar de estarmos muito atrasados, ainda vamos a tempo, com fundos europeus, com fundos nacionais, com fundos municipais, de conseguirmos chegar aos 5% até 2030. E a habitação pública tem que ser uma habitação que esteja ao serviço de todas as pessoas, de toda a classe trabalhadora, que vai desde as famílias mais carenciadas até à classe média trabalhadora do nosso concelho. E por fim, queremos também condicionar positivamente a construção privada no nosso concelho. Como? Nós temos muitas empresas de construção no nosso concelho que estão a fazer grandes empreendimentos, e muitos desses empreendimentos são para classes muito mais abastadas, e por isso exclui logo à partida as pessoas trabalhadoras com salários médios e com salários baixos. E nós o que dizemos é que
essas construtoras, que muitas delas têm até benefícios fiscais, facilidades junto à Câmara, facilidades no licenciamento, sejam então obrigadas, perante toda esta crise e perante todas estas facilidades, a ter 15 a 25% de fogos nestes novos empreendimentos, que sejam então direcionados para um mercado de arrendamento controlado ou então para a venda a custos controlados, dando preferencialmente, obviamente, para o mercado de arrendamento controlado, para que não saia da esfera da esfera das rendas controladas essas habitações. E assim conseguimos, através da autarquia, baixar preços da habitação. Obviamente minimizando algumas da falta de políticas a nível nacional. E para o trabalho, é uma política simples. Sabemos também que a autarquia não pode fazer tudo, mas a autarquia pode fazer mais do que tem feito. E nós temos empresas multinacionais a instalar-se no nosso concelho, também elas atraídas por benefícios fiscais, por zonas industriais que foram construídas com dinheiros públicos, algumas delas a custar mais de 3 milhões de euros. E essas empresas que se fixam aqui, com todas essas borlas, acabam por também não dar garantias de que estão a cumprir com os direitos do trabalho. Tivemos este ano, numa dessas empresas que foi atraída por benefícios fiscais, uma empresa que lucra, acho, se não sou em erro, cerca de 40 milhões de euros por ano, e não quero estar a dizer o número errado, mas era cerca de 40 milhões de euros, se não me engano, por ano, a nível global, e que se instalou aqui e que teve este ano à porta da sua empresa, às portas da sua empresa aqui em Santo Tirso, os trabalhadores em greve parcial, porque exigiam que os seus salários fossem aumentados e exigiam um subsídio de deslocação necessário para fazer então essas deslocações diárias até ao trabalho, que acaba por ser muito custoso para a grande parte desses trabalhadores e de uma empresa de trabalho qualificado. E o que nós dizemos é que para isto tem a haver critérios. Se essas empresas beneficiam também dessas bordas fiscais, dessas facilidades, de tudo isso, então têm de garantir à Câmara Municipal que para terem e continuarem a ter esses benefícios, têm de também dar garantias aos trabalhadores da sua empresa, que existem aumentos de salário real, que existem contratos sem termo para pelo menos 75% dos seus recursos humanos e que existam, então, o bem-estar e a dignidade dos seus trabalhadores. E isto são condicionamentos possíveis de fazer perante estas empresas e ferramentas que estão ao dispor das autarquias e que as autarquias só não utilizam se não quiserem. E o Bloco quer fazê-lo, e eu quero fazê-lo, e seria uma das prioridades para o próximo mandato, caso fosse eleito, levar isto, tanto a questão da habitação como a questão do trabalho, para que os jovens aí se possam fixar, porque sem salários e sem habitação, lamento, mas podem vir com as festas que quiserem, com as obras que quiserem, mas ninguém se vai fixar aqui, porque não podem pagar, não têm qualidade de vida, e por isso vou procurar ou outros concelhos, ou até mesmo ir para fora do país, emigrar, como muita gente fez da minha faixa etária, mesmo pessoas aqui do Concelho de Santo Tirso que procuraram lá fora o que não têm aqui dentro. Certo. Então, António, a próxima pergunta talvez até já esteja respondida, que era que propostas apresentas para que os jovens possam fixar-se e viver com dignamente o teu território? E apresentaste, e muito bem, a questão da habitação e a questão do emprego. Não sei se há mais alguma que queiras dar também como exemplo, alguma, ou essas são mesmo as prioridades e bandeiras da campanha, e prende-se muito em torno destas duas bandeiras. Não, a qualidade de vida, isto é a base da qualidade de vida, diria, e depois tudo o resto também nos torna Santo Tirso mais atrativo. Se temos ofertas culturais ou não, se temos bons espaços verdes ou não, se a mobilidade que temos em Santo Tirso serve a população verdadeiramente, e tudo isto também está por cumprir em parte. Nós não temos um cineteatro ou um auditório público no centro da cidade. Temos de ou utilizar um auditório privado ou utilizar a nave cultural, que é uma antiga fábrica que foi reabilitada, mas que não tem depois as condições acústicas, as condições infraestruturais para concertos, para teatros, e acaba por também ser limitadora nessas questões. E por isso precisamos de criar rapidamente um espaço público para que seja possível as nossas associações e as nossas instituições dinamizarem atividades culturais.
e uma proposta já antiga, algo que está na discussão pública aqui no Conselho há vários anos. Eu era muito jovem quando ouvi pela primeira vez a possibilidade de ser iniciada a requalificação de um cineteatro que nós temos no centro da cidade e que está ao abandono há várias décadas e que nós queremos reabilitar, recorrendo a fundos comunitários, recorrendo a fundos municipais, porque a Câmara tem neste momento condições para poder fazer essa requalificação. Mas queremos mais além, porque não basta só isto, é necessário alargar os apoios às associações e criar uma rede de equipamentos públicos culturais para servir as nossas instituições, as nossas associações em todo o concelho, desde o centro da cidade até à Vila das Aves, que é outro polo populacional importante do nosso concelho, é a maior vila do nosso concelho, que tem um centro cultural, mas que também tem um edifício que era um antigo Cine Aves, que era uma antiga sala de cinema, que pode ser reabilitada e podemos ali fazer, por exemplo, pensemos, um festival de cinema anualmente, de cinema independente, atraindo aqui artistas não só do concelho, mas de outros países, um festival internacional, dinamizar a Vila das Aves, ou seja, não só no centro, mas também para áreas menos centrais do concelho, e uma proposta simples, que não sei ainda como é que em Santo Tirso ninguém se lembrou disto, e parece que o Bloco é o único que tem propostas relativamente a isto, à questão, por exemplo, de termos uma feira do livro, numa feira do livro em Santo Tirso. Temos condições, por exemplo, num dos parques mais emblemáticos da nossa cidade, o Parque Dona Maria II, de ter na Alameda do Parque Dona Maria II uma feira do livro a acontecer anualmente. Santo Tirso carece de livrarias no centro da cidade, carece de livrarias, diria até no concelho todo. Eu agora não me recordo de nenhuma outra freguesia de termos livrarias, e isto seria uma forma de fomentarmos hábitos de leitura, hábitos culturais e até, futuramente, podermos então, no comércio local, termos lojas de livros e termos uma população que seja ela muito mais culta e que possa fruir muito mais da literatura e da cultura, não só portuguesa, mas também internacional, porque este multiculturalismo é que dá verdadeiramente vida às comunidades, e é isso que nós propomos, numa dimensão ampla daquilo que é a cidade, daquilo que é o concelho e daquilo que a cultura pode ser no nosso concelho, e isto também é qualidade de vida, mas sem habitação e trabalho podemos fazer tudo isto, que as pessoas continuam a não poder aqui viver. Certo. Tu estás sempre uma pergunta à frente. Eu sou assim, muito adiantado. Estás mesmo sempre à frente. A próxima pergunta era sobre este papel das associações juvenis e culturais e desportivas. Eu penso que não focaste na desportiva, na definição das políticas. Mas também temos propostas para as desportivas. Exatamente, e por isso é que eu te vou desafiar também perceber, porque acho que já desta visão aqui do papel das associações juvenis e culturais nas políticas locais e de que forma é que a autarquia pode melhorar esse trabalho. Não sei se queres também agora exemplificar no caso das desportivas, mas dava-te aqui também uns breves instantes, já estamos aqui a 20 minutos e ainda temos aqui mais ainda duas temáticas que não gostava de deixar escapar. Eu vou tentar não ser muito moroso, porque eu às vezes acabo por... Não, é ótimo. Eu até aos 20 minutos tento não interromper. Ok. A partir dos 20 minutos, porque és muito fluido, tens muita informação aí muito bem oleada, também fruto da experiência e da experiência, quer em campanhas, quer a experiência enquanto deputado, não é? E já percebi que és uma pessoa que gosta muito de falar também, o que ajuda, mas daqui a uns tempos eu vou começar a pôr aqui um travãozinho. Ok. Ok. Então eu vou ser muito rápido para não perder muito tempo. Ou seja, nós temos uma proposta que surgiu um bocado, e aqui recuando a algumas perguntas, daquilo que foi a minha vivência enquanto jovem no Concelho de Santo Tirso. Eu fui atleta durante muitos anos, atleta federado de um clube, dos maiores clubes do Concelho, o Ginásio Clube de Santo Tirso, joguei lá handball durante muitos anos, sempre foi, não só pela minha vida pessoal, mas pelo que eu observava da vida dos meus colegas da modalidade, que existia às vezes alguma dificuldade em certos momentos do ano em compatibilizar a escola com o desporto federado. E nós pensamos numa proposta, até a nível nacional, que isto estava no nosso programa de 2024 para as legislativas e manteve-se agora no 2025, e que eu decidi trazer para a nossa campanha autárquica para darmos então início a um projeto piloto com isto. Chama-se um programa que é Mais Desporto, Melhor Escola,
que no fundo cria um protocolo entre as escolas públicas do concelho e as instituições desportivas, os clubes desportivos, associações federadas de Santo Tirso, para haver uma compatibilização horária com escolas, com treino, existir o transporte da escola até ao treino para também facilitar a vida dos encarregados de educação desses jovens e dar apoio também a jovens carenciados com equipamento desportivo, no handball, por exemplo, o equipamento que têm de utilizar para os treinos, umas sapatilhas, o que seja, e para outras modalidades, também para combater um bocado a elitização que existe em alguns desportos. E assim criamos então uma melhor gestão do tempo e também uma valorização do desporto que não desvaloriza em contrapartida à escola. Muitas vezes acaba por ser difícil este equilíbrio. E nós, com este projeto piloto e este protocolo a dar início já no próximo mandato, se formos eleitos, é tentar arranjar esse ponto de equilíbrio que consiga garantir que todas as crianças têm direito ao desporto, mas que não tenham de abdicar da escola e do seu rendimento escolar, também é muito importante em todos os sentidos, nem falo só na questão do desenvolvimento cognitivo e do conhecimento e do futuro dos jovens, falo mesmo também da própria experiência de escola, que é extremamente importante para qualquer jovem e principalmente em fase de crescimento. E este protocolo então iria conseguir arranjar esse equilíbrio e dar a oportunidade a todos os jovens do concelho de poderem praticar desporto federado e ter um bom rendimento escolar. E por último, muito mais sucinto, queremos criar uma bolsa extraordinária com orçamento para os clubes e associações desportivas do concelho, que, por exemplo, durante um ano surjam com atividades que não estavam previstas no plano anual apresentado à Câmara Municipal e que para isso precisem de um acrescente no orçamento e que sejam, por exemplo, competições internacionais e nacionais que acabem por surgir, porque, por exemplo, podem nos estar no início da época qualificados por qualquer uma destas competições, em meio da época qualificam-se e depois têm dificuldades em conseguir ter orçamento para poder participar nelas, porque não estava previsto no plano anual. E nós, com esta bolsa, uma bolsa extraordinária para estes casos, conseguiríamos então dar esse apoio extraordinário às associações desportivas e assim também fomentar que estes clubes e estas associações queiram mesmo e possam mesmo ter a possibilidade de representar o concelho a nível nacional, mas também a nível internacional, quando for assim caso. Boa. Já aqui uma data de ideias e de propostas para serem implementadas. A próxima temática é sobre as prioridades para a autarquia. Eu imagino que eu e quem esteja aqui a ouvir e futuras pessoas que ouvirão vão adivinhar qual é que será a resposta, mas em todo o caso eu vou na mesma cumprir aqui a nossa lista de perguntas e que era perceber se tivesses que eleger aqui as prioridades absolutas para a tua autarquia, quais seriam? Seriam mesmo. Primeiras prioridades que levaria, já o disse, seria a habitação e o trabalho. Porque sem a habitação e o trabalho, tudo o resto acaba por ser um pouco vazio, não é? Porque as pessoas precisam de primeiro poder viver aqui e trabalhar aqui, para depois poderem usufruir de tudo o resto. Eu acho que seria construir um bocado uma casa pelo telhado, porque não teríamos os alicerces fundamentais, diria, não só para viver em Santo Tirso, mas diria para a vida em sociedade, para uma vida digna, para uma vida boa, e isso seriam as minhas prioridades, e seja eu eleito para a Câmara Municipal ou não seja, mas esperemos nós conseguir eleger para a Assembleia Municipal, na Assembleia Municipal iremos apresentar certamente essa proposta de recomendação pelo nosso, e espero eu, pelo meu camarada e nosso futuro deputado municipal, Miguel Correia, que também tem uma experiência, já tem uma experiência na Assembleia Municipal como deputado em substituição e que irá também representar muito bem o nosso programa e os nossos eleitores e apoiantes. Certo. António, esta temática que estás a dar nota é algo que aflige Santo Tirso e aflige o país. Imagino que seja também bandeira de outras listas. Eu queria perceber o que é que diferencia a tua candidatura das restantes? O que é que faz, o que é que a torna diferente? O que é que a torna especial? Nós vemos em várias candidaturas, diria em todas as candidaturas, muita facilidade em fazer o diagnóstico do que está mal. Isto é o mais simples. Basta andar uma semana pela cidade, falar com meia dúzia de pessoas e percebemos realmente quais são as dificuldades. É a questão do salário e a questão da casa, que realmente cria dificuldades à grande maioria da população. Por isso o diagnóstico a partir disto está feito.
E os dados que nos chegam semanalmente, mensalmente, sobre a questão da habitação, sobre a questão do trabalho, também estão ao dispor de toda a gente. E acho que a nossa diferença é mesmo essa, é que nós, além de sabermos fazer o diagnóstico, que é simples, está de caras para toda a gente, é conseguimos ter propostas que resolvam verdadeiramente esses problemas. Vejamos, por exemplo, o Partido Socialista, que está no poder há 43 anos, propõe mais 120 mil casas públicas, mais umas centenas de obras com privados, mas em nenhuma delas existe, exceto nas públicas, que são um valor irrisório, mas nos empreendimentos privados que quer atrair, não garante em nenhuma delas condicionamentos positivos de que essas casas serão direcionadas então para custos controlados e para preços que possam pagar. Ao lado, à direita, gritaria, poucas soluções. E mesmo à esquerda existe também um levantamento desses diagnósticos, mas depois as propostas acabam por ser muito pouco insuficientes. Nós temos o caso, nós à esquerda, aqui à esquerda temos dois partidos a concorrer, temos o Bloco e a CDU, e acaba por a CDU sempre, e faz um bocado isso a nível nacional, chutar para o Estado Central muitas das decisões, desresponsabilizando as autarquias. E falo porque também são um partido com muitas autarquias e acaba por querer responsabilizar algum mau trabalho que acontece em autarquias da CDU, e por isso mesmo acabam por tentar responsabilizar com chutar para o Estado Central. O Bloco não. O Bloco, e a minha candidatura, o que diz é, sabendo das limitações que uma autarquia pode ter a resolver em muitas situações, nós sabemos que podemos e devemos utilizar as ferramentas ao dispor das autarquias para tentar minimizar alguns destes problemas, como a crise da habitação e como as questões laborais. E por isso mesmo é que a nossa candidatura, a candidatura que eu encabeço, é diferente de todas as outras, porque tem soluções para agora, para resolver estes problemas. E além dessas soluções, é uma lista de pessoas, uma candidatura transparente, é uma candidatura que desde o primeiro dia que entrou na Assembleia Municipal até ao último dia, sem exceção, além das propostas que levou, fez sempre as questões difíceis. Não houve uma Assembleia Municipal de todo o mandato que não existissem intervenções de um deputado do Bloco de Esquerda naquela Assembleia Municipal, não houve uma. E diria que em 70% de todas as sessões da Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda apresentou propostas de recomendação ou outro tipo de propostas para o Executivo Municipal. Estão nas atas, é público. E nós fizemos um trabalho que foi constante ao longo dos 4 anos, porque vimos muitos partidos no período das eleições, nos últimos 5 meses, com muito alvoroço e a apresentar muitas propostas, as propostas que não apresentaram ao longo dos 4 anos. E nós somos diferentes por isso mesmo, porque o nosso trabalho é constante, é ao longo dos 4 anos, nas instituições e nas ruas. Ok. Vamos levar agora então esta palavra de constante e consistente para ficar na memória. Estamos agora em velocidade cruzeiro, faltam-nos agora 10 minutos tenho aqui 3 perguntas na última temática, que é sobre a visão de futuro. E eu queria perceber como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Como é que a consegues imaginar? Eu imagino uma cidade mais verde, uma cidade que devolva o espaço público aos peões, às pessoas, para que as pessoas possam usar o espaço público, este espaço comum, uma mobilidade coletiva que seja fiável, que seja eficiente em todo o concelho, para que nós não estejamos dependentes do automóvel. Santo Tirso, segundo o censo de 2021, e são os dados mais recentes, tem cerca de 70% da população a utilizar o automóvel para as suas deslocações diárias. E isto é resultado de políticas públicas que não investiram na mobilidade coletiva. Nós, de uma freguesia, por exemplo, a freguesia de Além-Rio, que é uma freguesia ao lado da cidade de Santo Tirso, também segundo os censos, diz-nos que, em média, um trabalhador, um estudante dessa freguesia, nas suas deslocações diárias, demora 32 minutos de autocarro ou de transporte coletivo. Mas se utilizar o carro, demora 16 minutos, metade do tempo. O que quer dizer que as pessoas não utilizam o carro porque sim, utilizam o carro porque realmente os transportes públicos, os transportes coletivos, não respondem às suas necessidades. E é essa cidade que eu imagino, mais verde,
com mais mobilidade suave, com um comércio local vivo, porque o facto das pessoas poderem usar o centro da cidade, poderem viver no centro da cidade, poderem ter deslocações frequentes da periferia para o centro com horários fiáveis, acaba por também dinamizar um comércio local, um comércio de proximidade e uma economia que seja justa e que não seja apenas dependente de grandes grupos económicos que são atraídos apenas pelas bordas fiscais, e dar também condições de habitação com boas construções, com qualidade, para que as pessoas possam também viver nas suas casas com dignidade. E trabalho, que os salários sejam verdadeiramente reforçados e que as pessoas que trabalhem no Conselho de Santo Tirso se sintam valorizadas e que sintam que a riqueza que produzem é verdadeiramente utilizada para eles também, é redistribuída por eles também. E que não seja apenas o acumular de mais lucros numa pequena minoria, enquanto todos os outros que produzem essa riqueza no dia-a-dia são completamente esquecidos. E quero uma cidade, então, ao serviço dessa grande massa de população de trabalhadora deste concelho, e que esteja ao serviço dela, que seja para as pessoas a poderem utilizar. E é esse que eu gostaria de ver daqui a 10 anos. Certo. Então, indica-nos que legado é que gostarias de deixar, mesmo que não ganhes estas eleições? Qual é que é aquilo que gostarias de deixar, a tua marca? Espero já ter deixado um legado na Assembleia Municipal e sei muito bem que vai ser continuado pelos camaradas que seguirem o trabalho que iniciei, que é um legado de transparência, de democracia, de respeito pelo outro e pela liberdade do outro, porque sabemos que a democracia não é garantida e nós podemos estar aqui a debater e sabemos que existem diferenças ideológicas, diferenças de perspectiva de cidade, de concelho que queremos, mas que no fundo consigamos estar todos de acordo numa coisa, que é proteger a democracia, a liberdade e aquilo que é o de mais básico, como são os serviços públicos, a habitação, o trabalho, que até é constitucional, não é? E seria até uma contradição política assumir-se a eleições democráticas, que elas próprias são fruto dessa Constituição, e depois defender o contrário àquilo que está explanado nesse grande documento, que diz que a habitação, o trabalho, a cultura são direitos e que devem então existir políticas para que eles sejam concretizados. E acho que o legado que quero deixar é isso, é de uma pessoa que lutou sempre pela democracia, pela transparência, pela solidariedade, e continuarei aqui, independentemente de ser eleito ou não, continuarei aqui onde sempre estive, em Santo Tirso, no Porto, em Portugal, a lutar para que consigamos ter sociedades e um país e um mundo um pouco mais justos, porque há uma frase de uma banda espanhola que eles dizem num verso que é nem eu, nem tu, nem eu poderemos ver, mas algum dia poderá acontecer, assim traduzido um bocado de quem não sabe falar um espanhol muito correto, mas é um bocado isso, que é deixar a semente plantada e algum dia poderá vir a nascer, e posso não vê-lo, mas que se tiver filhos, netos, que possam ver o resultado dessa semente que deixei plantada. Boa, é uma boa mensagem de esperança. E como é que, para os jovens que nos seguem e que querem participar, que conselho é que lhes dás e como podem transformar a política e a realidade local? Qual era o que lhes poderias dizer? Eu acho que antes de mais devemos conhecer bem a realidade local. A história, também, a memória. Nós não falamos de memória, mas é algo que me toca porque os meus avós foram operários e vejo muitas vezes a memória operária esquecida. São pessoas invisíveis quase perante a sociedade. Temos uma rua que se chama Rua dos Trabalhadores do Ar, que é uma fábrica onde trabalhou o meu avô e os meus tios, mas que essas pessoas acabam por ter um bocado esquecidas. Muitas delas já morreram, outras estão reformadas, e eu acho que a memória é muito importante, e por isso é importante, para estarmos na política, conhecermos esse legado das pessoas que no passado construíram o concelho, e para percebermos porque é que ele hoje é assim. E conhecendo a história e o presente, nós conseguimos estar muito mais preparados para pensar um futuro diferente. E a partir daí, conhecer as necessidades da população e sermos conscientes,
Porque por muito sedutor que seja aquela ideia do self-made man ou do self-made woman, nós não construímos nada sozinhos e vivemos em comunidade e vamos viver sempre em comunidade. E por isso mesmo é que é melhor nós construirmos uma sociedade dando a mão ao outro, estando demandada com o outro e a lutarmos pela igualdade, pela justiça social, por tudo isso, do que estarmos a lutar cada um por si e a dizer que eu trabalhei mais que tu ou que eu estou aqui porque trabalhei muito, excluindo todas as outras pessoas que trabalharam muito, 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 muito e que mesmo assim não conseguiram sair da pobreza, porque além do trabalho existe um fator que se chama a sorte. E a sorte não chega a todos. E para que a sorte possa ser algo mais generalizado, devemos então estabelecer estruturas, pilares muito fortes de sociedade que garantam que a justiça social não seja apenas uma frase panfletária e se materialize no dia a dia. E acho que era isso que um jovem precisa para estar na política, pelo menos da minha perspectiva. Certo. E nós vamos cumprir a nossa velocidade de cruzeiro. Tenho só aqui um desafio para ti, para encerramento. Gostaria de terminar perguntando-te e colocando-te numa situação que é: se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra, prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Isso é difícil, mas diria-lhe, logo eu que gosto de falar muito. Não, diria-lhe que... Primeiro pedias um bocadinho mais tempo, olha, dá-me só um minuto. Em vez de 30 segundos, dá-me um minuto, exato. E dava-lhe um panfleto da candidatura e dizia: olha, tens aqui um panfleto, mas antes disso, pensa que o voto é uma arma que tens, mas que a tua força, os teus direitos não se esgotam no dia do voto, mas no dia do voto é um dia é o único dia do ano em que nós estamos em igualdade de circunstâncias perante o multimilionário que acumula a riqueza e o trabalhador que ganha o salário mínimo. E por isso, como é o único dia do ano em que estamos em igualdade de circunstâncias, temos a oportunidade de poder votar por aqueles que nos defendem, e por isso é que é tão importante votar e usar esse direito, que acaba por ser também um dever cívico e de defesa da democracia, e votar em consciência. E depois dizer, e mais uma vez, lê o panfleto, leva para casa e mostra aos teus pais também, para tirar as ideias com os teus pais e com os teus amigos. E algumas dúvidas mais, estarei aqui para continuar, não é? Prolongar. Exatamente. Sim, sigam-me no Instagram, diria assim já agora, não é? Exato. Obrigada, António. Aliás, quero terminar agradecendo em nome pessoal e também em nome coletivo, através da Voz da Academia, por ter aceitado o desafio de aqui estares, e também ao público que nos acompanhou, agora e futuramente que nos verá. Esperamos que tenham gostado e que também tenham ficado mais esclarecidos. E vemos-nos numa próxima entrevista. Estas autárquicas também já estão a terminar. Ainda estamos aqui, ainda vamos ter mais uma ou outra entrevista, por isso dar só esse mote de que ainda não acabou. E boa sorte para a campanha, que tudo corra bem. E muito obrigado, gostei muito. Muito obrigado. E parabéns pelo projeto. Obrigada.